Boa tarde, queridos e amados ouvintes de mais um programa Viver Bem. Esse programa que é da nossa amada Rádio Catedral, FM 106.7, e que nos ajuda a refletirmos a vida que a gente tem. É muito bom, gente, chegar aqui na rádio, chegamos sendo acolhidos de fato. São corações abertos para nos acolher, nos receber, não é apenas receber, de fato, assim que a gente abre as portas, sai do elevador, nos deparamos com Nossa Senhora de Fátima. Gente, nos sentimos tão abraçados, tão acolhidos. Se você não conhece, é ouvinte da rádio e ainda não conhece os nossos estúdios, a Rádio Catedral, é um convite que eu faço, se aproxime, venha conhecer, colabore aqui com a Rádio Catedral. E hoje o tema do programa Viver Bem deste domingo é um tema interessante: os impactos emocionais do etarismo. Quando eu recebi esse tema, olha, eu pensei e fui lá procurar o que é etarismo, que a gente acaba no dia a dia, vai transformando algumas expressões, né, digamos, não num senso comum, mas de forma mais de compreensão, né, ficar mais próximo, entender algumas palavras quando buscamos esclarecê-la. E o etarismo, já me perguntaram, é uma doença? Gente, calma, que nós convidamos uma psicóloga que não é somente psicóloga, ela também é neuropsicóloga, que é a doutora Ana Maria Faria, da Paróquia Santo Afonso, ali da Tijuca. Boa tarde, doutora Ana. Boa tarde, queridos ouvintes. Então, meu nome é Ana Maria, né? Paroquiana da Santo Afonso, como a Sônia falou, sou psicóloga, neuropsicóloga, também, né, finalizando aqui a especialização em logoterapia. Então, a gente percorre alguns caminhos para estar cada vez mais sempre sendo uma pessoa, né, um profissional melhor. Então, o meu CRP é 19.140, né, /05, e fui convidada então hoje para estar conversando, né, com vocês, queridos ouvintes, sobre esse tema, né, sobre o que é o etarismo. E a primeira pergunta é: o que é etarismo, doutora Ana? Então, né, como a Sônia falou, não é uma doença. Né? Consiste realmente em uma prática discriminatória referente à idade do indivíduo, né? Etarismo, né, do etário. Então, é resultante do estereótipo construído aí na qual se presume que uma pessoa é menos competente ou não é capaz de realizar determinadas tarefas por conta unicamente da sua idade. Ou seja, é uma discriminação, um preconceito baseado na idade. Geralmente ele é direcionado a pessoas mais velhas, né, devido a estereótipos que são pessoas desatualizadas, desconectadas da tecnologia e que não acompanham as mudanças. Mas isso não está ligado necessariamente à idade, né? Mas sim às oportunidades de cada um. Né? Contudo, a gente também percebe que isso também pode afetar os jovens, se manifestando de diversas maneiras, como na forma como a gente desconsidera a opinião da pessoa. Muitas vezes a gente faz isso também, não só com o idoso, mas com o jovem, né? Já você não tem idade para falar sobre determinado assunto. Então, assim, identificar situações de etarismo e trabalhar para evitá-las requer que a gente esteja consciente e se esforce, porque, como a gente viu, acaba se tornando aí um senso muito comum. Sim, aí quando a doutora Ana fala, eu assim, faço essa reflexão que, na verdade, o etarismo é uma discriminação etária e refere-se à prática de julgar. Né? Julgar, como você bem coloca, né? A questão pode estar com os idosos, mas pode ser praticado com jovens também, tipo
Ah, você não tem idade para isso, sua reflexão ainda é imatura, então entendo que refere-se à prática de julgar ou discriminar uma outra pessoa com idade inferior ou superior. Uhum, é exatamente isso, né? A gente invalida, né, a capacidade de alguém, né, de falar sobre alguma coisa. Né? Acaba sendo realmente retirar a voz, digamos assim, né, da pessoa. Tem uma pergunta da produção da rádio que é: o que o etarismo tem a ver com a autoestima? Hum, é muita coisa, né? Assim, porque na verdade a questão da alta, né, ou da baixa estima, ela vai ser uma, digamos assim, uma das consequências aí relacionadas justamente a quem sofre a discriminação do etarismo. Quando você está em um ambiente, né, seja ele qual for, e você está sempre sendo, né, não ouvido ou desqualificado, né, do que você fala, a sua opinião não é levada em conta, você acaba efetivamente tendo, realmente repensando, né, tipo assim, poxa, será que o que eu falo, né, tá sendo bem colocado? Será que tá certo? E aí você começa a se questionar. Porque quando as pessoas começam a fazer muitas afirmações, muitas das vezes, infelizmente, a gente acaba tomando pra gente aquela situação, internalizando, e aí a gente começa a se questionar. Ou seja, né, o que tem a ver com a autoestima é que ele realmente acaba ocasionando essa baixa estima. Né? A gente sai de uma condição para outra. Eu diria que essa pessoa que recebe observação discriminatória por conta de da sua idade, seja ela menos ou superior, né, uma idade mais avançada, no caso dos idosos, eu diria sim que afeta a autoestima, levando-a para uma baixa autoestima, auto de si mesma, porque a pessoa que recebe uma observação, ela vai se sentir incapaz, vai se sentir inútil, tudo esse id não, né, de se sentir inferior, se relaciona com, se a observação tem a ver, por exemplo, com um jovem, a pessoa que a faz observa que esse jovem não tem idade para isso, ou seja, você não sabe o que está falando, olha a sua idade, de alguma forma, a probabilidade, ou seja, existe uma probabilidade desta pessoa, do jovem, se sentir menos. Afeta, sim, a autoestima, a levando-a para o lugar inferior, ou seja, baixa autoestima, que tem a ver com a pergunta: o que o etarismo tem a ver com a autoestima? Exatamente, porque ele acaba levando, como você colocou, né? A pessoa vai se sentindo desamparada, né? Desvalorizada, e pode levar até a depressão também. Né? Então, assim, é associado justamente a essas questões de proporcionar uma piora, né, das condições da saúde mental da pessoa, né, de uma forma geral. No programa anterior, um dos programas aqui do Viver Bem, nós falamos sobre autocuidado, como esse autocuidado ou não, a ausência de autocuidado afeta a saúde mental. E janeiro é o mês de pensarmos, aliás, eu diria o ano todo, todos os dias, não apenas um mês, de pensarmos em nossa saúde mental. Falamos dessa campanha de conscientização desse autocuidado com as nossas emoções. E outra pergunta é: quais são os principais problemas emocionais provocados pelo etarismo? Então, né, os principais problemas emocionais, a gente, como estava já falando há pouco, né, existe essa questão toda. Quando a pessoa vai se sentindo desqualificada, né, desvalorizada,
ela, além da baixa estima, ela vai se fechando. Né? É natural que a gente comece a adentrar nesse ritmo como se fosse um ritmo, um estado depressivo, né? Digamos assim. Porque a pessoa não vai se sentindo realmente, bom, se tudo o que eu falo ou o que eu faço é inadequado ou não é eficaz o suficiente, então ela vai deixando, né, e vai se isolando. Então, uma das primeiras coisas que acaba acontecendo é justamente isso, né? A pessoa ela começa a se isolar dos demais e vai ficando cada vez mais, aí sim, né, entrando nessa condição de fato de como se fosse uma depressão mesmo. Então, como é que a gente pode efetivamente estar fazendo para não atingir essas situações? A gente precisa efetivamente reconhecer, né, muitas das vezes, que quando as pessoas desqualificam, né, nos desqualificam, eu vou colocar assim, eu já estou com 55, né, então acho que eu posso adentrar um pouco, né, nesse sentido. A gente muitas vezes, e eu falo que isso é aprendido, né, que a gente começou falando sobre isso, que é uma questão de uma discriminação muito comum, né, ela é silenciosa, porém ela é comum, que a gente vai vendo e a gente acaba aprendendo isso, né, que determinadas ações ou determinadas falas, elas não são valorizadas para determinados perfis, né, seja a gente achar que um idoso não tem uma determinada condição de fazer alguma coisa, ou que aquele jovem é desqualificado. Então, assim, a gente acaba muitas das vezes, nessas situações, se sentindo completamente perdido. Né? E aí a gente tem que buscar caminhos para que a gente possa efetivamente se encontrar. E como é que a gente consegue, de fato, combater isso, fazer essas questões todas? Por quê? Como a gente, não sei se é sabido, né? Mas assim, a gente tem situações de que a gente pode ver o etarismo como uma situação até de crime. Né? Por conta de quê? Por conta, aí muito mais no caso dos mais velhos, pelo Estatuto do Idoso, né? E não dos jovens. Aí, a não ser pela qualificação e dependendo do que seja, lógico, entraria a proteção via ECA. Mas aí a gente tem o Estatuto do Idoso. Então, assim, como é que a gente pode efetivamente estar tentando promover uma busca melhor por esse prejuízo emocional que ocorre, por essas questões que a gente falou, que a gente acaba se isolando, a gente acaba muitas vezes se deprimindo, e aí como é que a gente consegue agir, né, nessas condições? A gente precisa buscar, né, uma maior autoconsciência. Não é porque o que me falam, né, muitas vezes pode ser, até por diversas pessoas, não necessariamente aquilo condiz com a realidade, com a minha realidade. Por isso que eu tenho que ter a autoconsciência de quem eu sou. Né? Tenho que estar ciente realmente do que eu penso e do que eu acho em relação à idade. Às vezes sou eu também que posso estar mostrando isso, né? Transparecendo isso ao outro. Então eu tenho que reconhecer que esses preconceitos eles podem realmente influenciar o meu comportamento e tomar medidas para corrigir. Ter autoconsciência em relação a isso, tanto eu sofrendo quanto o outro, né, que faz isso. Para que a gente possa realmente tentar ir buscando uma melhora nessa sociedade. A própria questão da educação. Né? A educação ela é fundamental para que a gente tome ciência tanto dos impactos negativos, para que a gente vá ensinando desde cedo, né, as gerações que, olha, todos nós vamos chegar lá, né? Da feita que a gente nasce, todos nós caminhamos, né, para mais idade. A cada dia a gente vai aumentando a idade. Então, assim, perceber o quanto que isso é negativo. Né? E se você vai aprendendo isso desde cedo, você vai realmente promovendo aí que esse preconceito ele vai diminuindo. Né? Então, que a gente vai realmente trabalhando essas questões. Então, a gente precisa cada vez mais, desde cedo, promover essa questão da educação, fazer realmente, né, uma conversa com a juventude e desde cedo, desde do ambiente escolar, falando sobre isso. A própria promoção da diversidade etária, né? A gente tem que defender a inclusão das pessoas, de uma forma geral. Né? É isso que a gente sempre busca, né? Que as pessoas
se sintam cada vez mais incluídas. Então a gente precisa estar fazendo esse movimento, né, de incluir. Excelente! A doutora Ana Maria, ela assim, aprofunda, é leve e com profundidade científica, né? E na pergunta, quais os principais problemas provocados pelo etarismo, eu diria, pela minha prática clínica, de forma assim, mais objetiva, o que eu identifico na clínica é ansiedade, a depressão, a síndrome do pânico também foi um dos casos, a pessoa mais idosa, com medo já de tudo, até de sair. E o estresse, gente? Me chamaram a atenção no bom sentido, a produção me informou, me lembrou que eu não passei as nossas dicas aqui de como o ouvinte entra em contato com o programa. Então, gente, se você tem alguma dúvida ou tem alguma sugestão, quer contribuir, quer fazer pergunta sobre esse tema bacana que está sendo abordado, você pode escrever pelo nosso e-mail viverbem@radiocatedral.com.br ou acessar o nosso Facebook, acessar também o nosso Instagram, PGM Viver Bem. E se precisar ainda, pode entrar em contato aqui com a rádio, que são diversos programas, mas a rádio tem tudo muito organizado e acaba nos identificando. Vai entrar em contato pelo 3231-3560, mas a equipe da rádio encaminha para cada um de nós do programa Viver Bem, tá bom? E se você perdeu o programa de hoje, seja uma parte, ou você está chegando agora, ligando o seu rádio, ou está indo para o seu almoço de domingo, lembrar que pode acessar o nosso programa pelo canal da Rádio Catedral, o canal do YouTube. Perdeu? Amanhã, depois, daqui uma semana, você pode acessar que o programa completinho estará lá, tá bom? Continue enviando mensagens aqui para a gente, fazendo suas perguntas. E o tema de hoje é os impactos emocionais do etarismo. Esse preconceito contra a pessoa idosa, ou em referência, não é só com a pessoa idosa, como a doutora Ana Maria já bem colocou, também acontece com jovens, né? Minimizam a experiência ou a vivência ou o conhecimento do jovem. Então, o etarismo é um preconceito, não é uma doença, como já nos perguntaram hoje. A pergunta que chega, doutora Ana, é: como se manifesta o etarismo? Ouvinte que não quis se identificar. Como se manifesta o etarismo? O etarismo. Certo. Então, assim, vamos pensar em situações, né? Como identificar situações. Vamos começar como se fosse com exemplos, né? Então, exemplos que configuram o etarismo. Então, chamar alguém de velho pejorativamente. Pronto, né? Aí, não considerar a opinião de alguém apenas por ser idoso. Ou também por ser mais novo. Né? Considerar que alguém seja incapaz de realizar atividades apenas por sua idade. Demitir ou não contratar alguém por ser velho demais para a função. Isso acontece bastante. Muito, né? Muito no ambiente de trabalho. Considerar alguém muito jovem para exercer tal função profissional. Né? Falta de oportunidade, principalmente para os idosos. Né? Falta de políticas públicas para o benefício de pessoas idosas. Incapacitar idosos apenas pela idade avançada. Ignorar relatos, né, da saúde do idoso fazendo análise médica com base na idade, né, do paciente. Julgar idosos por não serem familiarizados com as novas tecnologias. Ou aquelas frases, tipo, não tem mais idade para isso, né, ou está muito novo para isso. Né?
Então, assim, essas frases, com certeza, as pessoas já ouviram em algum momento, em algum lugar. Né? Então, assim, como é que a gente pode estar identificando aí, né? Então, a gente precisa examinar esses estereótipos, a gente precisa estar atento aos estereótipos negativos ou limitantes, que são associados a diferentes faixas etárias. Como a gente falou, pode ser tanto a pessoa mais nova quanto a pessoa de mais idade. Isso pode incluir essa crença de que as pessoas mais velhas têm menos competência, né? Ou que os mais jovens que eles são irresponsáveis. Então a gente precisa também escutar atentamente, né? Prestar atenção a comentários ou piadas que denotem preconceito, né? Aí na questão da faixa etária. Isso pode incluir também comentário depreciativo sobre a aparência, sobre a capacidade física, né? Ou as habilidades de alguém com base em sua idade. Observar práticas discriminatórias, né? Ficando atento a situações em que a idade é usada como critério de seleção, né? Ou de promoção em contexto de trabalho, ou de educação, ou outras áreas, né? Afins. Estar ciente da linguagem. Né? A gente tem termos pejorativos, né? Ou linguagem depreciativa sendo usados com base na idade. Né? Então, a gente precisa também estar atento a esses termos pejorativos. Considerar a representação da mídia também. Né? A mídia, ela nos leva, né? Nos enreda e nos leva. Então, se a gente não parar e não fazer uma análise, como as pessoas de diferentes idades são retratadas ali na mídia, a gente acaba se deixando levar por uma cultura que acaba sendo uma cultura popular que, na maioria das vezes, é uma cultura inadequada. Então, a gente precisa estar, muitas vezes, atento a esses estereótipos que são passados, e são passados ou são reforçados, né, pela questão da mídia. Então, assim, o que é necessário? Né? À medida que a gente identifica, né, que a gente consegue reconhecer, o que é necessário para estar combatendo isso? É importante lembrar, então, que todas as pessoas, independentemente da idade, né, têm o direito de sonhar e de buscar suas paixões e objetivos. Então, assim, pessoas mais velhas, elas trazem sabedoria e experiência, né, à mesa ali quando a gente sente, o que torna elas valiosas. Em muitos aspectos até, né? E é injusto, então, a gente privá-las da oportunidade com base na idade. É preciso reconhecer também a vasta diversidade e a experiência de pessoas idosas, compreender as desigualdades, né, que o etarismo proporciona e mostrar disposição para encontrar melhores organizações sociais que não desrespeitem ou não incapacitem nenhum indivíduo, seja ele mais velho ou mais novo. Além disso, a diversidade, né, em todas as formas, ela é essencial para que a gente tenha uma sociedade saudável e próspera. Né? Isso inclui a diversidade da idade, que é importante para reconhecer aí o valor das pessoas mais velhas e para a gente dar o respeito e as oportunidades que merecem. Então, quando a gente valoriza essa diversidade, nós podemos aprender com as diferentes perspectivas e experiências da vida de cada um. É verdade, né? E é uma riqueza aprender com a experiência da vida do outro. Com certeza. Agora, sim, são necessárias para quê? Né? Que tudo isso vá acontecendo, para que a gente consiga identificar, para que a gente consiga ir combatendo. São necessárias também políticas públicas, né? Para que possam reduzir esses impactos causados, né, pelo etarismo. Pode ser com campanhas também, né? Para combater essa questão da discriminação. Algumas empresas até elas já têm consultoria, né, especializadas para a contratação de gente mais velha. É mesmo. Sim. Para mim, muito bom falar disso, viu? Exatamente. Né? Então, assim, tem até uma que é em São Paulo, mas especificamente em Santos, né, ali no litoral paulista, que eles estão, né, contratados justamente para ficar em pontos turísticos. Né? O vovô sabe tudo. Para que eles possam justamente, eles são selecionados, eles são treinados, lógico, para ir dentro dessa rotina turística, eles recepcionam todo mundo que chega e vão contando as histórias, tanto da vida deles, quanto, né, as histórias e as experiências na cidade. Então, assim, são pequenos exemplos, né, do que a gente pode e tem como, né, absorver essas pessoas que, apesar de ter mais idade, elas ainda têm muito a contribuir, né, para a nossa sociedade.
Então a gente precisa realmente garantir essa visão mais equilibrada sobre o envelhecimento, né? E mais real também, né? Também, já que a nossa sociedade está ficando cada vez mais velha, né? Então, o que a gente está cada vez mais tendo, acho que são mais de 35 milhões de idosos que a gente tem no Brasil. Então a gente precisa realmente passar a olhar para esse aspecto com muito mais cuidado e conscientizar, então, né, não somente os jovens sobre a naturalidade do envelhecimento, né, mas como a todos. A gente normalmente direciona a juventude, porque, lógico, eles são aí o futuro, mas a gente precisa educar a sociedade de uma forma geral, né, para buscar que eles olhem com naturalidade que todos nós vamos estar passando por essa situação, né? Uma pergunta aqui muito interessante de uma ouvinte chamada Maria Emília Cardoso. Não falo o bairro. Ela pergunta: a pessoa nasce com preconceito? A pessoa nasce com preconceito ou esse preconceito é construído na sociedade? Infelizmente, ele é uma construção, né? Todo mundo nasce ali e à medida em que a gente vai, né, caminhando, né, o dia a dia, né, então a gente vai aprendendo com os nossos, a gente vai aprendendo com quem está próximo. Hoje em dia, não só necessariamente com quem está próximo, com a questão da mídia social, mas a gente vai aprendendo com o social, né? Então, assim, o preconceito, ele é uma construção. Se você desde cedo ouve falar uma daquelas frases, né, que eu mencionei, então automaticamente a gente vai construindo de que determinadas questões não podem ser realizadas por determinadas pessoas. Então, assim, se a gente fosse pensar há alguns anos atrás, a gente não pensaria também em modelos de mais idade, né? E hoje em dia a gente já encontra. Então, assim, tudo isso de fato é uma construção, como a gente verifica, seja o modelo de mais idade ou o modelo que tem mais peso, porque a gente cria estereótipos a partir, né, do que a gente vai vivenciando, né? Então, sim, né, infelizmente, né, ou felizmente, né, porque se é da mesma forma que ele foi construído, ele também pode ser desconstruído. Né? Não é algo que esteja dentro de cada um, que seja inato. Né? Então, assim, tem-se essa vantagem da gente poder, querendo, né, rever e agir de uma forma diferente. Bem interessante. Então, gente, precisamos estarmos atentos. O preconceito não é inato, ou seja, não nasce com a gente, ele é construído dentro de uma sociedade. Se nos permitirmos não nos vigiarmos, porque uma coisa é a teoria, é muito bonito falarmos, né, de solidariedade, amor ao próximo, mas precisamos mesmo sair desta teoria e ir para a prática, de fato. Por quê? O preconceito, já teremos que fazer um intervalo, mas estamos falando de etarismo, estamos falando, na verdade, de um preconceito muitas das vezes velado, silencioso, que acontece inclusive dentro da família. São casos que a gente atende em consultório. Recebemos o idoso ferido, choroso, desmotivado, se sentindo inútil e muitas das vezes nesse caminhar psicoterápico, nessa autobiografia que nós realizamos em consultório, nós vamos encontrar feridas que só Deus conhece e a pessoa sente, mas a ver com a palavra que ele ouviu, seja de um neto, seja de um filho. Como lidamos com as adversidades? O que podemos fazer para vivermos com gratidão, cada vez mais vivermos bem e melhor? Então esse programa nos ajuda a refletirmos a vida que a gente tem. Todos os domingos, um convidado ou uma convidada muito especial. Normalmente convidamos psicólogos que também fazem parte do time, do grupo de psicólogos da nossa
arquidiocese, esse grupo de psicólogos que é coordenado por um bispo, que é o nosso querido diretor, pastor, né, pai espiritual, que é Dom Antônio Augusto, ele que nos acompanha, ele que é médico, nos acompanha aqui na nossa arquidiocese, nos orientando, ou seja, unindo ciência e fé. É a nossa fé católica que nos movimenta, que nos embala. Nos reunimos normalmente na última terça-feira de cada mês. O grupo está em férias, mas retornaremos em março. E se você tem interesse em participar, pode chegar, que será muito bem recebida ou bem recebido. Às 15 horas, de 15 às 17 horas, aqui no prédio da Mitra, que é o prédio também da nossa querida Rádio Catedral. Nós já estamos indo para o último bloco do programa Viver Bem. Qual é o tema? O tema, os impactos emocionais do etarismo, e está sendo brilhantemente refletido com a doutora Ana Maria Faria, que é psicóloga e é neuropsicóloga também. Então, doutora Ana, voltemos aqui às perguntas. Tem uma de uma estudante de psicologia, ela não se identifica, ela diz: gosto muito do programa, acho muito interessante e sou estudante de psicologia, olha, bacana, do último período. Ela pede para que possamos dar exemplos de como identificamos o etarismo. Certo. A gente já deu uma passada, né, por essas questões, mas assim, né, então, revendo, a gente tem exemplos daquilo que eu falei, mais comum, né, então de chamar, né, alguém de velho, né, a gente usa até essa forma, realmente, bem pejorativa. A não consideração da opinião de alguém, apenas por ser idoso ou por ser mais novo. Demitir, né, ou não contratar alguém porque é velho demais para uma determinada função. Considerar que alguém seja incapaz de realizar uma determinada atividade. A falta de oportunidade de uma forma geral para idosos. Ignorar relatos, né, sobre a saúde deles e incapacitá-los. Julgar os idosos por não serem familiarizados com tecnologias. Então a gente pode realmente estar ali fazendo até um ensinamento nesse sentido. Considerar que alguém é incapaz para realizar, seja qualquer tarefa, por conta da idade. Ou as próprias frases de não tem mais idade, né, ou que é muito novo. Essas são assim, frases que a gente... frases e ações, né, que rotineiramente a gente costuma perceber, e aí a gente já identifica. Quando aquela coisa que a gente fala com muita naturalidade flui também com muita facilidade, a gente já percebe que aí já se encontram, né, toda, digamos, o cerne ali da questão do próprio etarismo, né, do próprio preconceito em relação à idade que a gente tem. Quando a gente olha para alguém e até fala, olha, aquela pessoa ali está usando, aquela roupa não é adequada para determinada idade, né, ou determinada ação não é adequada para determinada... Isso tudo a gente vai fazendo muitas vezes com tanta rapidez, né, como você bem disse, aquele julgamento seja de qualquer tipo, né, de ato, né, ou de maneira de ser da pessoa, que a gente já vai enquadrando em determinadas situações que alguns podem, outros não podem fazer determinadas coisas, né. Então, assim, a gente precisa então estar atento para poder, de fato, identificar, e a gente não tem que fazer tanto a observação, né, não só do nosso ambiente, mas também a nossa né, a observação, que a gente precisa estar atenta a esses estereótipos que são costumeiramente, né, e são muitos, né, que são colocados aí na sociedade. A gente precisa estar sempre examinando, estar sempre atento, né, a gente precisa estar atento para poder ver qual é ali o sentido daquele comentário, para ver aonde que entra
ali, né, a base do preconceito, seja ele sobre a aparência, seja ele sobre a capacidade física, mas a gente precisa realmente estar atento. A gente precisa estar observando essas práticas que são discriminatórias, tanto no outro, mas acima de tudo na gente, né? Nessa questão da linguagem. Então, a gente precisa estar atento para não se deixar levar, ou que a gente também não leve, né, alguém com nossos comentários para um conceito tão discriminatório. Então a gente precisa estar realmente, né, como identificar. Eu acho que essas frases que são muito comuns, elas facilmente nos fazem refletir sobre onde e como a gente pode e deve agir, né? Além disso, a gente precisa estar pensando basicamente, né, que, como eu já falei, todos nós, né, caminhamos para isso. E a gente precisa realmente olhar para, né, o idoso como aquela pessoa que tem muito a nos ensinar, né, que tem muito a nos acrescentar, tanto a pessoa bem mais nova, né, quanto aquela pessoa que caminha ao lado. A gente então tem que, de fato, quase que advogar, né, por políticas antidiscriminatórias, porque a gente precisa mostrar que realmente isso não é adequado. Então a gente tem que fazer a diferença. Muitas vezes a gente espera que o outro também faça, né? E não só as políticas públicas devem ser revistas para que a gente possa realmente ter muito mais suporte e apoio para essa mudança, mas a gente também precisa advogar, né, por essas políticas cada um. Fazer uma promoção da interação intergeracional, né? A gente precisa encorajar essa interação entre as pessoas de diferentes faixas etárias para promover essa compreensão aí mútua, combater os estereótipos. Então a gente precisa celebrar, na verdade, todas as idades, né? Reconhecer as contribuições e realizações que todas as idades têm, né? Celebrando o marco da vida em todas as fases. A gente precisa evitar, né, que o etarismo ocorra, então ele é um esforço consciente que a gente tem que ter para desafiar os estereótipos, para promover a igualdade de oportunidade para todos, independente das idades. Então a gente precisa realmente fazer uma promoção, né, de uma qualidade de vida que seja boa para todos. Entendo. Olha, gente, estamos no último bloco do programa Viver Bem. Já estamos daqui a pouco termina. Então, se você tem alguma pergunta, alguma contribuição, alguma dúvida, entre em contato aqui através do nosso e-mail viverbem@radiocatedral.com.br. Perguntas que nos chegam. Interessante é do mercado de trabalho. Não tem ouvinte que se identifique. A pergunta é: quais os impactos do etarismo no mercado de trabalho? Pois é. Com esse aumento significativo que a gente tem, né, da população, né, de mais idade, digamos assim, a gente tem que, de fato, ir começando a buscar soluções também para essa questão no mercado de trabalho, né? Até porque exatamente isso aí, os idosos, eles correspondem a quase 15% aí da população brasileira. Então, o aumento aí da longevidade nos últimos tempos, né, está ocasionando que a gente passe a rever aí determinadas situações, né? Então, inevitavelmente, dentro de um ambiente de trabalho, né, isso infelizmente ocorre. E aí, como é que a gente vai conseguir dar conta, né, desse impacto no mercado de trabalho? Acho que se a gente fizer uma reflexão social, a gente consegue perceber que tem espaço para todo mundo, né, Sônia? Sim. Eu acho que assim, desde que a gente consiga aceitar e acolher, né, o jovem, em toda a potencialidade que ele tem, com toda a diversidade, com tudo que ele consegue promover, né, com tudo que ele consegue inventar, que são muitos criativos. Então, assim, tem muita criatividade. A gente consegue justamente verificar o quanto que as pessoas de mais idade, elas podem contribuir. Né? Elas podem contribuir, tanto eu citei o exemplo do Vovô Sabe Tudo, mas também a gente tem algumas empresas que utilizam como consultoria, né, as pessoas com mais idade,
para que justamente possam ali estar acrescentando, né, algo a mais dentro daquele saber, né, da própria empresa. Então, assim, se a gente olhar de uma forma para o mercado de trabalho como se fosse, atingiu uma faixa etária, a pessoa ela não tem mais condições, né, de contribuir efetivamente, realmente a gente vai ter aí cada vez mais sérios problemas, né? Porque o impacto que ele causa, né, nas carreiras, nos empreendimentos, são anos de formação, né, que as pessoas têm. Então, assim, muitas oportunidades acabam sendo efetivamente negadas para essas pessoas que estudaram anos, e nesse momento, só porque elas têm mais idade, elas se sentem e são colocadas como menos, né, valiosas, menos qualificadas. E aí essas limitações, estereótipos, acabam ditando tanto a questão da entrada no mercado de trabalho, que acaba sendo bem afunilada, como também o estereótipo de como que a pessoa deve, né, se colocar dentro do trabalho, de uma forma, tanto da forma, digamos, do vestuário, quanto da forma, né, como ela deve agir. Então, assim, porque aí fica, não, o estilo de vida da pessoa, ou o estilo, né, da roupa, ele tem que ser adotado conforme a faixa etária. Então, a gente precisa realmente rever essas questões em relação ao mercado de trabalho, permitindo que, né, tanto a pessoa chegue, né, e se adeque, né, e a gente aceite formas, da mesma forma que a gente já aceita formas distintas, né, de diversas maneiras, tanto da forma de se vestir das pessoas, a gente precisa ir acolhendo que cada um tem o seu jeito, né, de ser. A gente também precisa observar que é uma pessoa com mais experiência, que passou por situações mais difíceis, pode contribuir muito, né, para aqueles que estão começando no mercado de trabalho, né, que não conseguem ainda ter uma visão que seja sistêmica. Então, a pessoa de mais idade, ela vai estar conseguindo passar para eles. Então, aquele jovem conectado, né, que já nasceu ali, pode estar dando esse suporte, e o outro está dando essa visão sistêmica para que isso possa realmente ter um ambiente também de trabalho que seja estável, que seja seguro, que seja harmonioso, né, para ambos. Porque é uma parceria que fica, né, que a gente deve ver que de maneira positiva, né, para a criação aí de novos produtos, né, para resiliência, em ambientes mais produtivos e mais felizes. Então a gente fala tanto da necessidade da saúde mental hoje em dia, e se observa bastante então como a troca é positiva, né, como esse aporte aí é super importante. Então, né, pensar, né, que a população com mais de 50 anos deve se manter atualizada, buscar carreira também que seja transversal, né, e as corporações devem ter essa visão de novas formas também de contratações, né, olhando aí para essa questão do aporte do conhecimento, sem sofrer aí necessariamente com altos ou com baixos salários, né? Sim, tem uma pergunta até interessante da Sandra Mota, de Bangu. Ela é ouvinte aqui, assídua da rádio, do nosso programa. Agradeço a sua participação, Sandra. Ela pergunta: quais os danos psicológicos que o etarismo pode provocar? Então, os danos psicológicos a gente mencionou, né? Começa com a própria questão do isolamento, e esse isolamento ele vai ocasionando outras questões a partir daí, como a própria questão que seja da ansiedade, né? Que seja da síndrome do pânico, que seja o estresse, e que possa levar também à depressão, né? Esse é o aspecto que é a consequência muito mais direta, né? São os danos mais comuns que a gente observa na pessoa que sofre o etarismo. Ela se sentir realmente aquela questão da desqualificação, quando a gente vai desqualificando o outro, pela condição que ele se apresenta, a gente vai automaticamente afetando como se fosse numa linha de costura, né? Uma coisa vai puxando a outra. A pessoa vai se isolando, a pessoa vai deixando de se pronunciar, a pessoa vai, quando há a oportunidade dentro de determinadas situações de ela se colocar, ela vai ficar ansiosa se ela deve falar ou se ela não deve falar, e se isso avança, né? Se ela, quando fala, ainda assim há questões discriminatórias, ela pode evoluir aí desenvolvendo a questão da síndrome do pânico,
e aí ela não vai querer realmente mais falar. E a gente pode chegar, muitas das vezes, na própria questão da depressão, que aí a pessoa se isola tanto e acha que, né, assume para ela que, de fato, não tem mais condições, né, que ela não tem mais condições de contribuir com nada, ela vai efetivamente assumir para ela que só resta a depressão. Né? E aí esse é o ponto que chega. De fato, afeta muito, né? Esse dano psicológico afeta, eu chamaria de uma pressão social até, que afeta silenciosamente, muitas das vezes, a saúde mental da pessoa, seja idosa, seja jovem, seja até criança. Então precisamos estarmos atentos. Se tiver dúvida se o idoso que você conhece ou o jovem que você conhece que de repente mudou de comportamento, se tiver dúvidas, encaminha para o atendimento de um profissional capacitado, um psicólogo, que possa até, e a partir de uma anamnese, de uma entrevista inicial, pode dar esse retorno para o familiar. Tá bom? Então, nós estamos encerrando mais um programa Viver Bem, gente. Que pena, passa tão rápido uma hora aqui. Queremos agradecer a doutora Ana Maria Faria, que é da Tijuca, que tem consultório tanto na Tijuca quanto aqui na Zona Sul. Peço que você deixe seus contatos e também uma mensagem aos nossos ouvintes que certamente adoraram o programa de hoje. Então, assim, como mensagem, né, eu deixo a vocês que a gente tem que manter a alegria de viver, né, seja ela em qualquer idade. E é isso, né, a gente deve acolher, né, ser alegre, viver bem e acolher o outro da mesma maneira. Né? Essa é a mensagem que eu deixo a vocês. O meu contato, né, é 21 99 572 8410, né, atendo na Tijuca, e mês que vem estarei atendendo no Largo do Machado, né, na clínica Vitor Frankl. Então é só entrar em contato também com a administração da clínica. Muito obrigada pela sua brilhante participação, doutora Ana, que volte outras vezes, certamente. Doutora Ana Maria Faria também compõe o time do grupo de psicólogos que são católicos aqui da nossa Arquidiocese do Rio. Ela também é neuropsicóloga, é palestrante. Então, se você tem interesse no tema, seja da psicologia ou da neuropsicologia, temos aqui uma especialista, gente. E a minha mensagem é que a vida não se repete. E se pensarmos bem, vale lembrar que estamos vivos e precisamos tomar atitudes com alegria, com gratidão. E sabe por quê, gente? Para vivermos bem essa vida linda e abençoada que a gente tem. Um perfeito domingo a todos nós e até o próximo programa.